Meu bom dia a todos vocês, mais uma vez, meus queridos irmãos. Estou aqui para estudar a lição com vocês, a nossa primeira lição dessa semana, né? Lição de número 9, já estamos na lição de número 9. E hoje, propriamente, na lição de domingo, origens. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, e hoje sobre a origem do sábado, aonde foi originado o sábado. Em primeiro ponto, nós vimos lá em Gênesis no capítulo 2, versos 2 e 3, que o sábado, na criação, depois de 6 dias que Deus havia criado todas as coisas pelo seu poder, poder da sua palavra, e o homem e a mulher, Deus o criou com as suas próprias mãos, tocou o homem, ele moldou, soprou nas suas narinas, e então o homem passou a ser uma alma vivente. Tudo isso 6 dias. E diz o texto sagrado que no 7º dia, então Deus, ele, depois de haver tudo acabado, parou, ele descansou, abençoou e santificou o dia 7º. Ali não aparece a palavra sábado, mas é o 7º dia. E que quando nós vamos em Êxodo, ali no capítulo 11, no capítulo 20 e verso 11. Ali a recomendação, no quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, enfim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou e abençoou. Então ali o sábado, a observância do sábado está inclusa ali entre os 10 mandamentos moral da lei divina. Muito bem. Um dos pontos importantes aqui é por que Deus descansou depois de 6 dias. A Bíblia diz que Deus não se cansa. Mas por que ele descansou? Obviamente, geralmente o ser humano aprende as coisas por exemplo. O exemplo de nós mesmos, quando nós fazemos alguma coisa que deu certo ou não deu certo, nós seguimos como exemplo. Ou pelo exemplo de uma outra pessoa, que nós olhamos, funcionou ou não funcionou, nós seguimos o exemplo, de bom ou ruim. E não seria diferente a necessidade de Deus guardar também o sábado para nos dar um exemplo. Mas eu queria mencionar um outro ponto importante aqui. O porquê que Deus guardou também o sábado, além de ser um exemplo. Para isso nós precisamos de mencionar um outro texto. Por exemplo, no livro de João, capítulo 3, no verso 15, propriamente verso 3, 14 e 15, Jesus, ele saiu da localidade onde ele estava, dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado. E ali ele encontrando com João, Jesus então comunicou a João a necessidade de ser batizado, e João disse: Senhor, mas eu é que preciso ser batizado por ti, o Senhor vem a mim? E Jesus disse para João:
deixa por enquanto, porque assim cumpra toda a justiça. João entendeu naquele momento que Jesus, como Cordeiro de Deus, enviado de Deus, Jesus não necessitaria de ser batizado, porque o batismo é uma demonstração de arrependimento público que você está fazendo ali neste momento, um compromisso com Deus, separando do pecado, do mundo, da vida antiga e começando uma nova vida com Deus. Representa arrependimento. Jesus, ele não precisava arrepender de nada porque ele não era um pecador, embora um homem como nós, que tem a nossa natureza humana, mas Jesus em nenhum momento, nem por atitudes, nem por palavras ou pensamentos, ele pecou. Logo, Jesus não tinha necessidade de ser batizado, mas Jesus diz para João, deixa para que cumpra toda a justiça. O que Jesus queria dizer com isto? Meus queridos, a palavra de Deus diz que Deus ele tem um povo nesta terra. Ok? Nós encontramos isso em João também no capítulo 10, verso 16. Propriamente, Jesus diz que ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Deus não tem propriamente uma igreja estabelecida com placa dizendo assim, o único povo que vai para o céu, que vai se salvar, é o povo dessa igreja. Não, Deus tem um povo nesta terra. Ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E ele diz, a mim é importante que elas ouvem a minha voz e me seguirão. Ok? E haverá um só pastor e um só rebanho. Muito bem. O que eu quero dizer com tudo isso? Em outras instituições religiosas, Deus tem pessoas muito sinceras e fiéis na luz que ela tem recebido até aquele momento. E vamos dizer que ela nunca teve a oportunidade de conhecer a respeito da observância do sábado. Ok? Muito bem. Para que haja justiça, Jesus guardou o sábado por elas. Vamos dizer que ela morreu sem conhecer a observância do quarto mandamento. Um dia um rapaz procurou a Jesus e ele disse assim, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para aquele jovem, guarda os mandamentos. Peraí, mas se a salvação é pela graça, por que precisa guardar os mandamentos para ser salvo? Veja que a pergunta dele ele não perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo. Ele perguntou o que ele precisava fazer para entrar na vida eterna. Meus irmãos, para ser salvos, você não precisa fazer nada além de aceitar a justiça de Cristo Jesus, o seu sacrifício, e ser salvo da condenação do pecado. Mas para entrar no reino dos céus, nós precisamos de uma vida de santificação. Foi por isso que Jesus disse para aquele rapaz, guarda os mandamentos. Ninguém vai entrar no céu sem que tenha guardado os mandamentos. Ninguém. Mesmo que uma pessoa tenha conhecido pouca luz, recebido pouca luz, e não teve a oportunidade de guardar todos os mandamentos, propriamente o sábado até, mas pela sinceridade dela, em viver uma vida de acordo com a luz tamanha que ela tenha recebido, ela não deixará de entrar no céu porque não guardou o sábado, porque não teve a oportunidade de conhecer. O exemplo de Jesus, o exemplo de Deus em guardar o sábado, lhe dar o direito, pela graça dela, entrar no reino dos céus. É óbvio que nos céus ela vai aprender a guardar. Mas Jesus já o fez por ela, que não teve a oportunidade. A mim, que tive toda a oportunidade de conhecer, até aqui, a luz que eu tenho, eu preciso guardar. Mas ela não teve. Jesus
guardou por ela. Assim como muitas pessoas irão entrar no reino dos céus, mas não teve a oportunidade de ser batizado, e a palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É óbvio que muitas pessoas entrarão no reino dos céus sem ser batizados pelo exemplo do batismo de Jesus. Jesus o fez por ela, para que cumpra toda a justiça. Para que ninguém o diga, Senhor, mas esta pessoa não foi batizada, mas esta pessoa não guardou o sábado. Jesus disse, eu fiz por ela. Deu para entender um pouquinho, meus queridos irmãos? Deus na criação não precisava guardar o sábado. Ele não se cansou por criar. Mas ele fez, por exemplo, para nós. O sábado é uma bênção para nós. O descanso para nós, quando nós pausamos das coisas, dos nossos afazeres, do dia a dia, e descansamos, é uma bênção para o nosso corpo, para a nossa mente. Descanso é uma bênção. Deus separou esse dia para que nós pudéssemos descansar. Ele abençoou, diz o texto sagrado. Queridos, esse dia é um dia, eu posso dizer para vocês, a mais do que os dias comuns. Todos os dias comuns, Deus abençoou. É uma bênção também. Mas o sétimo dia é um dia que Deus separou, além da bênção, Ele santificou. É um dia de você ter um encontro como criatura inteligente do seu Criador, com o seu Criador. E você ter essa comunicação, esse convívio, esse relacionamento mais íntimo nesse dia com o seu Criador. Ouvindo a sua voz, ouvindo o que Ele tem a falar com você. É um dia de você santificar mais e mais ainda na presença do Deus Criador, do nosso Deus Redentor. Meus amados, que Deus te abençoe e que Deus te dê um ótimo dia, uma feliz semana na presença do nosso grande Deus, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.